Louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade. Eu digo sem receio de ser enfadonho, porque se existe um momento em que mais nós temos reconhecido, o zelo de Deus, o cuidado dele com a nossa vida, esses momentos são esses que nós estamos vivendo. Então, antigamente, quando nós ouvíamos, um irmão dizer: estou muito grato a Deus, estou muito feliz com Deus, nós achávamos às vezes até que era um clichê, uma forma de saudação, mas somente aqueles que experimentaram o amor de Deus, aonde Deus nos resgatou, o que Deus fez com a nossa vida, o que Ele tem feito com a nossa vida, nós verdadeiramente reconhecemos o tamanho do amor de Deus a ponto de nós sermos continuamente gratos a Ele por tudo. E mais grato ainda, porque quando eu recebi o convite da superintendência da escola dominical, eu falei que nem Gideão, o meu milheiro é o menor, sou o menor da casa do Pai. Eu sei que tem pessoas aqui muito mais abalizadas do que eu para estar ministrando essa palavra, mas a misericórdia de Deus, que alcançou Davi lá atrás das malhadas, me alcançou e eu estou aqui nessa manhã. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes? Isso é felicidade. Estamos celebrando a morte de Cristo. Nós somos um povo que celebra a morte, porque sabemos que a morte é a vitória. Parece loucura para os que não entendem, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos o quão importante é esse ato que nós iremos prestar logo mais. Vamos à nossa revista? A nossa lição de hoje, aqueles que têm a sua revista, o seu exemplar da sua revista, aqueles que não têm, eu vos apresento Diácono Farias, trabalhador Odair e toda a equipe de secretaria da superintendência. Já estou fazendo a propaganda. Nos foi lida agora como palavra inicial o texto, a verdade aplicada, o objetivo da lição. Nós queremos salientar, queria que os irmãos deixassem a sua revista aberta no Salmo 119, ou a sua revista aberta na lição 11, e a sua Bíblia aberta no Salmo 119, que é onde é baseado a nossa lição de hoje. Ao contrário do que às vezes nós imaginamos, o livro de Salmos ele não foi escrito na totalidade por Davi. Ele teve contribuição de outros escritores, Salomão, Moisés, Asaf. Porém, o Salmo 119, ele não tem o registro do autor. Nenhum autor assumiu a sua autoria. Embora não tenha assumido a sua autoria, ele está inserido no livro de Salmos, que servia de base para o povo, para o homem, como uma forma de transmissão de sentimentos. Nós vamos ver muitas fases de Davi, por exemplo, sendo narradas em formas de salmos. Ó Senhor, como se tem multiplicado os inimigos ao meu redor. É Davi no campo de batalha, é Absalão reunindo o exército contra a vida dele. Louvai ao Senhor, é o salmista entoando louvores a Deus. Mas independente de quem seja o autor do Salmo 119, existe uma característica que nós não podemos negar.
que é o amor à palavra de Deus. E é baseado nesse tema que nós vamos focar nessa manhã. O amor à palavra de Deus. E eu me sinto muito, vou usar uma palavra que não é pesaroso, mas eu me sinto muito responsável em falar sobre esse tema, porque quando nós falamos sobre a palavra de Deus, nós não simplesmente falamos sobre a Bíblia. Nós falamos sobre o amor à palavra de Deus, de tal forma que este amor me leve a compreender que esse sentimento não é simplesmente uma demonstração romântica. Eu vou esclarecer isso. Quando a gente declara o nosso amor a alguma pessoa, seja o marido para a sua esposa, seja a sua esposa para o seu marido, quando nós falamos assim, no ápice da nossa paixão, no ápice do nosso reconhecimento da importância daquela pessoa para a nossa vida, a gente acredita ser o momento de falar assim, olha, eu te amo. E a gente acredita que nessa declaração do eu te amo, a gente consiga expressar todo o sentimento que está dentro da gente. Amém? Quando eu falo para minha esposa, eu te amo, eu quero que ela verdadeiramente entenda que todo o sentimento que está dentro de mim é amor para com ela. Até aí os irmãos estão acompanhando? Amém. Porém, após essa minha declaração de amor, para que ela realmente acredite e se convença, a minha declaração de amor, ela tem que ser seguida de atitudes. Porque eu não posso dizer para ela, eu te amo, e dar um tapa nela. Porque que tipo de amor é esse que eu amo, mas eu bato? Que eu amo, mas eu maltrato? Que eu amo, mas eu deprecio? Eu falo palavras negativas para minha esposa, eu falo palavras negativas, olha meu filho, eu te amo, mas você não presta para nada. Isso não é amor. Então, quando nós estamos falando sobre o tema da nossa lição, amor à palavra de Deus, eu quero que logo nesse início os irmãos compreendam que a nossa declaração de amor verbal, ela tem que obrigatoriamente ser seguida de atitudes. Eu não posso simplesmente falar que eu amo a palavra de Deus se eu as negligencio. Eu não posso falar que eu amo a palavra de Deus se eu não as pratico. O próprio Cristo, quando ele vai citar o sermão da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia, ele vai falar exatamente isso. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. E aqui casa, eu posso fazer uma metáfora, eu posso fazer uma comparação ao Salmo 119, versículo 105, que diz que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, casa, eu posso comparar a caminho. Se eu não coloco a palavra de Deus em prática, ela não vai servir de um rochedo sólido para a minha casa e ela não vai servir como luz para o meu caminho. Se eu tenho amor à palavra de Deus e eu não vivo esse amor, eu não posso declarar que eu amo na luz.
Eu fiquei muito impactado com isso. Quando a diaconisa Ana me ligou e eu fui aprofundar mais os estudos, porque a gente faz a leitura rotineira semanal, mas para ministrar, para trazer aula, a gente tem que mergulhar um pouquinho mais. E quando a gente vai mergulhar um pouquinho mais, isso é muito sério. Porque em determinados momentos da nossa vida, nós vamos encontrar homens e mulheres dentro da casa de Deus, com amor à palavra de Deus, mas andando tropeçando, porque é um amor verbal, não é um amor praticado. E se é um amor verbal, não é um amor praticado, eu ando tropeçando, porque no meu caminho não existe luz. E se não existe luz, eu não consigo enxergar o que está na minha frente. Amém? Vamos nós. Isso aí foi só uma pequena introdução para a gente começar a refletir e dar aquele choque de ordem, porque nós cantamos hinos aqui no início. A palavra de Deus é para mim. É mesmo? Então vamos lá. Porque isso é muito sério. Eu já contei aqui em outras experiências, em outra oportunidade, que determinados hinos na minha vida eu tinha receio de cantar. Tinha um hino que fez muito sucesso do Ministério Apacentar, que era: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. Eu falei assim, agora não é o momento de eu cantar esse hino. Eu tinha medo de cantar esse hino. Estou sendo sincero com os irmãos. Com 18 anos, querendo definir minha vida, querendo um emprego, querendo casar, eu vou abrir mão da minha vida? Calma, Senhor, deixa eu ter certeza. Então, quando a gente fala que a palavra de Deus é para mim, ela tem que ser, sem meio termo. Amém? Vamos lá. Características do Salmo 119. Aos que leram as suas lições, vai observar que ele vai usar uma palavra que foi a forma de escrita do salmista como um acróstico, não é isso? Que é uma forma literária de construção de um texto poético. O que seria isso? Aquelas palavras que nós lemos no início de cada estrofe, Aleph, são palavras, são letras do nosso alfabeto hebraico. É uma forma de você construir uma escrita, seja ela, se nós fôssemos trazer aqui para o nosso lado do português, seria uma prosa, seria um verso, e aqui o salmista ele vai usar essa forma de divisão do texto, de forma que dê coerência a cada estrofe. Vamos lembrar que salmos, que significa saltério, ele são louvores, são canções entoadas. Alguma parte da história nós vamos observar o povo de Israel, os sacerdotes, quando subiam ao templo, eles iam entoando esses salmos a cada degrau, por isso os salmos dos degraus, entendeu? Então vamos lá. Então nós estamos aqui dentro de um salmo 119, onde o salmista escreve de uma forma de acróstico, dividido por letras do alfabeto hebraico, para que dê sentido a cada estrofe ou a cada verso que o leitor esteja lendo. Beleza, vamos lá. Objetivos da nossa lição. O primeiro, a gente não pode fugir do nosso roteiro. Identificar as características do Salmo 119 e apresentar a qualidade das Escrituras. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é o próprio Deus revelado nas Escrituras. A palavra de Deus eu diria que é como se fosse não, é uma biografia. E a palavra de Deus, por ser o próprio Deus falando, ela é viva. Ou seja, se ela é viva, ela é dinâmica. Embora nós sejamos seres humanos, por sermos vivos, nós somos dinâmicos. Um dia
a gente acorda de um jeito, a gente continua sendo a mesma pessoa, mas acordou de um jeito diferente. No outro dia, a gente continua sendo a mesma pessoa, mas acordamos de um jeito diferente. A palavra de Deus, ela é viva. Embora ela seja a palavra de Deus, ela serve para nós por vários momentos diferentes. Já que nós estamos numa escola bíblica dominical, eu queria pedir um voluntário para ler para a gente 2 Timóteo, capítulo 3, o 16 e o 17. Quem achou, fica a ler de voz alta, por favor, para que todos possam ouvir. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Irmão daí, pode ler. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveituosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aqui no início desse versículo, toda a Escritura, os irmãos me permitem trocar toda palavra. Toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus tenha um objetivo. A palavra de Deus, ela sempre cumpre um objetivo. Ela repreende, ela exorta, ela corrige, ela edifica, ela consola, mas qual o objetivo? Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, independente do processo que a palavra de Deus esteja agindo na minha vida, eu tenho que compreender, entender e principalmente aceitar que é o próprio Deus me moldando, me preparando para que eu seja apto para a boa obra. Eu não posso compreender que a palavra de Deus ela me sirva somente para correção ou somente para exortação por um motivo qualquer. Não. Nós temos que entender e aceitar que a palavra de Deus em mim provoca um processo de aperfeiçoamento de forma que eu esteja apto. Porque perante Deus ninguém pode chegar despreparado. Porque todos aqueles que se achegam a Deus, Deus está de braços abertos para transformar a vida daquela pessoa. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela provoca em mim uma transformação. E se ela provoca em mim uma transformação, eu tenho que estar aberto a essa transformação de Deus. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu errava, eu não erro mais. Se eu era rebelde, eu não sou mais. Se eu era maldizente, eu não sou mais. Se eu era agressivo, eu não sou mais. Entenda que a palavra de Deus, ela tem que provocar essa transformação em mim. Se eu não fui transformado, é porque eu não dei liberalidade à palavra de Deus me transformar. Simples assim. Porque ela está à disposição daqueles que precisam e querem ser transformados. Vamos lá. O tópico 1 da nossa lição, eu vou correr antes que o pastor puxe o meu paletó. O salmo sobre a palavra de Deus. Esse é o tópico 1. Este gigante salmo é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Então,
Vamos interagir nesse momento, os efeitos da palavra de Deus na vida do homem. Então, quem é que transforma? A igreja responde: a palavra, amém? Quem é que transforma? A palavra. Quem é que liberta? A palavra. Quem é que consola? A palavra. Quem é que edifica? A palavra. Quem é que exorta? A palavra. Em algum momento aqui, nós vemos na Bíblia, por favor, me ajuda, algum outro instrumento de Deus que consegue abranger o homem de uma forma tão completa como essa? Não. A palavra faz isso tudo. Nós vamos ver o exemplo de Davi, por exemplo, tocando a sua harpa, e os espíritos maus eram expulsos de Saul. Amém? Louvor libertando. Agora, louvor edifica? Não. Não. Se a gente for levar para o lado da música, todo mundo que começa ali o seu instrumento musical vai ver a primeira lição de qualquer professor de música. O que é a música? É a arte de expressar seus sentimentos através do som. Acho que qualquer professor aí de Maria Luísa Prioli vai começar com essa lição. Então o louvor, ele faz o quê? O louvor, ele te consola. Você está triste, você bota, já foi até cientificamente provado que quando você está triste, você coloca uma música triste, você fica melhor. Diferente do que a gente pensava, que botando uma música alegre no momento de tristeza a gente ia melhorar, não. Mas a exortação, a edificação, o processo completo de formação é a palavra. Então, se alguém aceitou Jesus hoje, eu posso colocar ele no ministério de louvor, porque ele vai louvar, vai ser liberto. O cara se converteu e agora ele vai ser ministro de louvor porque ele canta muito bem. E você sabe, né, Rodrigo, o louvor... Não. Quem é que vai moldar o caráter daquele novo convertido? A palavra. Quem é que vai mostrar para ele o caminho certo a seguir? A palavra. Quem é que vai dizer para ele que a vida que ele tinha anteriormente era uma vida errada? A palavra. Quem é que revela os nossos pecados? A palavra. Então é isso que o nosso tópico 1 está iniciando a falar. Já falamos que o tópico 1.1 é um salmo acróstico, modalidade de abecedário. O salmista organiza as 22 estrofes, dividindo-as em conformidade com a letra do alfabeto hebraico, segundo a Bíblia de Estudos. O autor tinha como tema que enchia a alma tão grandioso como a própria vida, que abrangia o comprimento, largura e profundidade no andar das pessoas com Deus. Com Deus. Irmãos, por isso que eu falei da seriedade de nós falarmos sobre a palavra de Deus. Ninguém anda com uma pessoa que não conhece, principalmente nos dias de hoje. Não tem o velho ditado: diga-me com quem andas que eu te direi quem é. A gente esporadicamente recebe informações em regiões mais precárias de violência, de comunidade, a preocupação das mães em não deixar os seus filhos andar com qualquer um, porque a qualquer momento vamos dizer que a polícia entre e o camarada está ali envolvido com quem não presta e é confundido. Daí se vem a importância de nós conhecermos com quem os nossos filhos estão andando. Daí a importância de nós conhecermos quem nós estamos andando. Então, se nós somos cristãos, nós levantamos a bandeira de servos de Deus. Dizemos que andamos com Deus. Só existe uma forma de nós conhecermos quem nós estamos andando. É a Bíblia. É a Bíblia.
Você quer conhecer com quem você está andando? Quantos servos de Deus estão aqui nessa manhã? Pode levantar a mão. Amém. Servo de Deus. Se nós somos servos de Deus, nós andamos com... Mais alto, nós andamos com... Verdadeiramente nós conhecemos a Deus. Estamos lendo o manual que Ele deixou para a gente. Porque quando a gente conhece verdadeiramente quem a gente anda, a gente fica mais seguro. A gente não se desespera com tanta facilidade num momento como esse. Sabe aquela velha máxima do filho que anda com o pai e mexe com todo mundo na rua? Porque o Nicolas é pequenininho, magrinho ali, 4 anos. Mas se mexer com o Nicolas, chega um camarada aí de 1,80, 1 tonelada e parte para cima. Então o Nicolas, ele se garante quem? No pai dele. E acredita que o pai dele vai livrar ele de todo mal. Se chegar um cachorro, chegar algum bicho, papai. E é assim o nosso relacionamento com Deus. Quando nós verdadeiramente conhecemos a Deus e andamos com Ele, nós entendemos quem está do nosso lado, de forma que, se vier alguma adversidade, e eu coloco aqui uma metáfora de adversidade, se vier uma incursão da polícia, eu estou tranquilo. Se eu estou do lado de pessoas de bem e eu passo numa blitz, não tem problema nenhum em parar, acender a luz do meu carro, mostrar meu documento. Isso daqui está aqui, meu amigo, trabalhador honesto, amém? Toma aqui o documento. Agora, se eu estou dando carona para um camarada completamente enrolado, envolvido com coisas erradas, quando eu vou parar na blitz, Senhor, eu estou saindo, não deixa que me pare, não, Senhor, por favor, não, agora não, porque se descobrirem que o documento está vencido, eu estou... Entendeu? Então, se eu estou com Deus e eu conheço Deus na minha vida, quando eu passo por alguma adversidade, eu sei exatamente quem é Deus na minha vida. Porque eu conheço Deus através da palavra. Amém? Vamos nós, tópico 2. Algumas qualidades das Escrituras. Isso daqui é lindo demais. Porque o tópico 2.1, nós vamos aqui enumerar algumas qualidades. A palavra de Deus, quem é que pode ler para a gente em Romanos, capítulo 1, versículo 7? Romanos, versículo 17. Romanos, eu queria uma voz feminina agora, para nós ficarmos empatados, né? Para não gerar ciúme, já que as irmãs estão tão bem representadas. Romanos, capítulo 1, versículo 17. A irmã Tânia levantou lá atrás primeiro, mas vai ter o terceiro versículo. Vai lá, irmã Tânia, lê em voz alta para os irmãos ouvirem, por favor. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Porque nele, lê de novo a primeira parte, a parte A. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Amém. A justiça de Deus. Papai. Obrigado, irmã Levi. Já está aqui já. Justiça de Deus. Quando a gente fala de justiça, é algo brilhante quando nós reivindicamos a justiça para a gente, né? Senhor, faz a tua justiça. Senhor, não aguento mais essa luta. Só que, qual é a característica principal da justiça?
a imparcialidade. A justiça ela é imparcial. Eu tinha um amigo um pouco mais velho do que eu, de idade, e eu sempre gostei de ouvir bastante conselho dessas pessoas, porque já passaram na minha frente nessa fase, então já me dá mais ou menos o manual de como é que funciona. E ele falava para mim assim: Rodrigo, diante de uma história existem 3 lados. 3 lados? Existe o lado A, que um vai contar, existe o lado B, que o outro vai contar, e existe a verdade. E existe a verdade. Se chegarem, vou citar uma situação aqui hipotética, irmãos, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não levem em consideração. Chegou o evangelista Áureo e a diaconisa Ana. Foi ele que fez, foi ela que fez, foi ele que fez, foi ele que fez. O pastor vai chegar e vai ouvir o evangelista Áureo, vai ouvir a diaconisa Ana. E dentro dessas 2 versões, existe a verdade. Porque quando nós reivindicamos a justiça para nós, é óbvio, irmãos, é óbvio, que ninguém vai dizer: não, mas eu fui mesmo, eu não ia com a cara dela, falei mesmo, mas já está feito. Ninguém vai fazer isso. A gente vai falar assim: não, porque ela está me provocando, ela jogou piadinha para mim lá, e não sabe como é que é, né? A carne é fraca. Olha só, isso faz parte da nossa natureza adâmica. Isso faz parte da nossa natureza adâmica. Rodrigo, o que isso tem a ver? Quando Adão e Eva pecam, se enxergam como nus, Deus, no cair da tarde, chama Adão e Eva para conversar. Qual é a pergunta que Deus faz a Adão? Quem te fez ver que tu estás nu? Quem disse para vocês que vocês estão nu? Porque o pecado nos expõe. O pecado nos traz vergonha. O pecado nos traz constrangimento. Aí Deus pergunta para Adão: quem te fez ver que você estava nu? Qual foi a pergunta que Deus fez a Adão? Quem te fez ver que você estava nu? Não foi essa a pergunta? Qual foi a resposta que Adão deu? A mulher que me deste. Em que momento que Deus perguntou para a mulher? Eu já estou procurando aqui traduções do original, do hebraico. A pergunta é simples: quem foi que te fez ver que você estava nu? Quem foi que revelou a tua nudez? A resposta era simples: a desobediência. Pergunta simples, resposta simples: o pecado. Quem foi que te fez ver a tua nudez? O pecado. Não, a mulher. Não foi essa pergunta que Deus fez a Adão. Então, diante dessa natureza adâmica, até hoje nós procuramos justificativa para os nossos erros. Só que diante daquilo que nós procuramos como justificativa para o nosso erro, existe a justiça divina. E a justiça divina, ela é algo tão formidável que ela entende o nosso pecado e apaga, mas não retira a consequência, porque Deus é justo. Então a palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós amamos, quando nós vivemos, a palavra de Deus, ela expõe o nosso pecado, ela nos traz o reconhecimento de quem realmente nós somos, pobre, miserável homem que sou. Gente, é só a gente começar a ler a Bíblia. Aquele que se acha o bambambam, começa a ler a Bíblia, no instantinho cai na real. A gente reconhece que realmente não vale nada, não presto nada. Nossa, eu fiz isso errado, eu fiz aquilo errado. Realmente reconheci, revelou o meu erro. E depois, perdoa. Mas não retira a responsabilidade dos nossos atos. Aí o tópico 2.2. A palavra, ela é doce. Ela é doce. E eu fiquei indagando com Deus, porque diante de alguma coisa doce,
a gente não teme. Não é verdade? Assim, vamos falar no português, claro. Eu sei que nós estamos falando da palavra de Deus. Não estou dizendo que a gente não teme a palavra de Deus. Mas a gente sempre não tem medo do remédio mais amargo. Eu pego as experiências aí com meu filho. Tem os remédios que a doutora passa para ele. Que, nossa, sabor de tutti-frutti. Sabor de morango. Quando a gente vai dar um remédio para ele, ele chega correndo. Ah, me dá. Só que não deixa de ser remédio. Só que não deixa de cumprir o objetivo para que lhe foi proposto. A palavra de Deus, ela é exatamente isso. Ela é doce. E ai daquele que se confunde em achar que a palavra, sendo doce, não cumpre o objetivo que lhe foi proposta. Porque vamos ler aqui, por favor, em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Irmã Fátima, tá? A senhora está com a exclusividade. Por favor, gente, não levanta. Cadê? Irmã Fátima, diaconisa Fátima, Hebreus 4:12. Ó, tem até no telão já. Ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Pode deixar na tela que a gente vai rapidamente meditar sobre esse versículo. A palavra de Deus, ela é eficaz. Sabe o que é eficaz? É algo que não falha. É algo que não fracassa. Sabe aquele tipo de missão ou aquele tipo de tarefa que a gente sabe para exatamente a quem dá, que a pessoa vai saber cumprir, não vai voltar com desculpa. Vou rasgar o verbo aqui, eu vou usar de nepotismo mesmo porque eu conheço a Ana há bastante tempo e não vai rolar ciúme. Então assim, ó, eu não sei cantar. Mas eu acordei uma manhã com um hino na cabeça linda. Nossa, quem eu vou pensar, gente? Ana, por favor, realiza meu desejo, porque eu sei que você cantando, a Ana não vai desafinar igual a mim. Ela não vai chegar, não, sabe? Eu tenho certeza absoluta que se eu pedir a Ana, pode botar Cristina Mel aí, que ela vai alcançar o agudo e vai eficaz. A Ana é eficaz. É assim que é a palavra de Deus. Quando ela vem com um propósito, ela não falha, ainda que seja doce. O Nicolas está todo enganado lá, todo bobinho, achando que está tomando docinho. É do remedinho, tutti-frutti, morango, mas ele mal sabe que aquilo ali é para curar a alergia dele. Deus está falando conosco de uma forma doce, mansa e suave. E aqueles que conseguem entender e perceber estão vendo que Deus está trabalhando em nós, porque a palavra dele é eficaz. Ela penetra, assim, vai lá na divisão, naqueles locais que a gente menos imagina que alguém pode chegar. Deus, ele chega com a palavra dele. A gente às vezes está assim, mas que delícia de palavra, que delícia de louvor, e mal a gente está percebendo que ela está indo lá na divisão, destrinchando tudo, trazendo tudo à tona e nos libertando. É a função da palavra. Tópico 3, ensinamos Jesus do céu. Os benefícios das Escrituras. Após analisar as qualidades das Escrituras, é importante responder à questão: quais os benefícios aos que creem e amam e obedecem às Escrituras? Quais os benefícios? Vamos ler? Quem está com a revista aí? Vamos lá. Primeiro benefício, 3.1, 3.2, 3.3.
aqueles que creem, que amam e obedecem, a palavra de Deus ele traz liberdade. A palavra de Deus traz estabilidade. E a palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus traz liberdade. E liberdade para nós entendermos que não existe passado pecaminoso nenhum que possa nos manter presos. Liberdade a ponto de eu entender que eu não tenho mais nenhum interlocutor para chegar a Deus. Eu trabalho numa instituição que para eu chegar a alguém maior do que eu tenho que passar por alguns degraus. Não posso ir direto. Ou seja, eu não tenho a liberdade de falar com quem eu quero. Mas a palavra de Deus, ela tira a barreira do pastor. Ah não, eu tenho que falar com o pastor, porque o pastor vai falar com Deus. Ela tira a barreira dos santos, das imagens, das esculturas. E ela me dá uma liberdade completa de acesso ao Pai. Uma liberdade tão gloriosa que, sendo Deus quem Ele é e sendo eu quem eu sou, mesmo assim eu posso falar com Ele. Porque se não fosse assim, eu não falava com Deus. Eu não teria, eu não poderia. Mas a palavra de Deus, quando me liberta e me faz enxergar que, independente de quem eu sou, Ele me libertou e me deu livre acesso ao Pai, eu posso falar com Ele. Me traz estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade fala daquela pessoa que, independente da adversidade que passe, ela se mantém confiante em Deus. Ela se mantém equilibrada. Estabilidade é equilíbrio. Não é aquela pessoa... agora, recentemente, nós recebemos a informação de que o dono do centro comercial de Bangu tirou a própria vida. Tirou a própria vida. Por quê? Perdeu a estabilidade. Perdeu o equilíbrio. É óbvio que eu não estou aqui descartando os inúmeros fatores que contribuíram para isso. Nós já tivemos aula falando sobre a área emocional, psicológica. Mas para chegar nesse ponto, perdeu o equilíbrio. Perdeu. Não conseguiu achar na palavra sustento para se manter vivo. Não conseguiu achar na palavra forças para procurar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, a ponto de ceifar a própria vida. E trazendo para o lado espiritual, a gente vai observar que pessoas desequilibradas espiritualmente tendem a se martirizar, a se flagelar por causa de adversidades espirituais. Eu preciso falar sobre isso. A pessoa tem chamado, a pessoa ouviu a voz de Deus, obedeceu, está dirigindo um trabalho de oração, está dirigindo um departamento, está dirigindo um ministério, só que aí veio a adversidade, não tem equilíbrio na palavra e faz o quê? Vou largar tudo. Vou entregar, não estou aqui para isso, não quero mais saber disso, quem ele pensa que é. Por quê? Perdeu a estabilidade na palavra.
se tivesse uma vida de amor na palavra, não entregaria os pontos facilmente. E eu estou falando aqui para homens e mulheres que amam a palavra. Deus manda dizer: não perca o equilíbrio diante da adversidade. Busque na palavra a estabilidade que você precisa. Está difícil para você, está difícil para mim. Está difícil para o pastor, está difícil para o evangelista, está difícil para todo mundo. Mas quem é que nos mantém de pé? A palavra. E a palavra nos traz vida. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Aí Jesus lá no Novo Testamento vem e fala: eu vim para que tenhais. Quem era o verbo do Antigo Testamento? Jesus. Quem é que vem no Novo Testamento? Jesus. Então, a palavra, o verbo veio para que nós tivéssemos vida. Entendeu como é que a Bíblia é rica? O verbo do Antigo Testamento é Cristo no Novo Testamento, que veio para nos trazer vida. Se não fosse assim a morte de Cristo, irmãos, eu te garanto com certeza absoluta, nós não estaríamos aqui. Aquilo que eu falei no início, a morte de Cristo é a nossa vida. Nós talvez sejamos o único povo que celebra a morte do nosso Deus, porque é por causa dessa morte que nos trouxe vida. É a palavra de Deus que te trouxe exatamente até o dia de hoje. Motivos inúmeros nós teríamos para termos desistido no meio do caminho. Mas quem foi que nos sustentou e nos colocou de pé até agora? A palavra. Não abra mão da palavra. Estamos na lição 11, celebrando a palavra. E se alguém tem motivo para celebrar a palavra, sou eu e sou você. Porque foi em momentos de dificuldade que a palavra nos consolou. Foi momentos de adversidade que a palavra nos edificou. Foi momentos em que nós achávamos que nós éramos alguém, que a palavra nos exortou. E é graças a essa palavra que nós estamos aqui nessa manhã. Então, alegre-se e regozije, porque a palavra, ela nos alcançou e nos trouxe vida até o dia de hoje. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.